Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, o privilégio, Senhor, a graça de podermos reunir em comunhão nessa manhã. O Senhor falou na tua palavra, Senhor, que é na comunhão que o Senhor derrama a sua bênção. Então, ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o fato de estarmos reunidos aqui, Senhor, já é uma bênção, porque o Senhor nos deu vida, saúde, condição para estar aqui hoje, Pai. Queremos, ó Deus, te agradecer também por toda a semana que nos deste vida e saúde, cuidaste de nós, ó Deus, colocando sobre nós a tua mão. E agora, Pai, queremos colocar esses motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor, diante do teu altar. Amém. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas, Pai, na nossa vida estão debaixo das tuas mãos. Amém. O Senhor é soberano, o Senhor é o governo absoluto sobre tudo, nada pode, Senhor, escapa da tua mão. Então, Senhor, nós queremos pedir que, estendendo tuas mãos, Senhor, de misericórdia, o Senhor esteja, ó Deus, restaurando saúde, libertando, Senhor, trazendo, Senhor, portas abertas para que, ó Deus, teu povo, Senhor, seja abençoado por ti, Senhor, nessa semana. Pedimos, ó Deus, a tua graça sobre esses que estão enfermos, ó Deus, e precisando de um mover especial do Senhor. O Senhor esteja visitando esses irmãos com as tuas mãos poderosas, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Abençoa os nossos irmãos, abençoa, Senhor, também o nosso país. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo que se acha aqui nessa terra, ó Deus, e dá-nos, Senhor, a graça de ver, ó Deus, a oportunidade de vivermos a nossa vida cristã. Amém. Com piedade, respeito, sem imposição, sem, ó Deus, limites, sem, ó Deus, perseguição, que nós possamos, ó Deus, viver e aproveitar o tempo que se chama hoje para anunciar, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia aos povos. Muito obrigado, Senhor, por estudar a tua palavra. Abençoa agora, Senhor, estuda a tua palavra em cada classe, Senhor, para que o teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, ao coração do teu povo. Assim nós pedimos, Senhor, tua bênção sobre os nossos irmãos, pedimos, ó Deus, pela vida, Senhor, daqueles que estão fazendo testes hoje, ó Pai, que o Senhor esteja também abençoando e visitando os seus irmãos. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Vamos dar a oportunidade, então, para os irmãos saírem para a classe. E eu quero convidar os irmãos para juntos abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Nós veremos, irmãos, a partir do verso 11. Foi onde nós paramos o nosso estudo da semana passada. Então nós vamos iniciar no verso 11 e nós leremos até o versículo 20, de 11 a 20. Apocalipse, capítulo 1, do verso 11 até o verso de número 20. Diz assim: dizendo, o que vê escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a álvara, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deus abençoe o texto que nós lemos. Para nossa edificação, nós estaremos estudando aqui hoje, então, mais uma porção do livro do Apocalipse. Então, nós já falamos sobre o tema do Apocalipse, e o tema do Apocalipse é a vitória do Cordeiro e a sua igreja, né? Nós vimos que os inimigos da igreja também são os inimigos de Cristo. Interessante que quando Paulo perseguia, era Saulo ainda, perseguia a igreja, Jesus aparece na estrada de Damasco, e a pergunta de Jesus a Paulo é: por que me persegue? Né? Não é porque persegue a minha igreja, né? Porque Cristo e a igreja, no propósito eterno de Deus, é uma confusão, né? Uma junção de coisas, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, quem persegue a igreja, persegue Cristo. Então, por isso, a vitória de Cristo e a igreja sobre seus inimigos. Dentro dos inimigos de Cristo, nós veremos no Apocalipse uma tríade do mal, né? Que é o dragão, a besta e o falso profeta, né? Esses 3 se juntam para atacar a igreja e destruir a igreja, mas no final de tudo, a igreja será vencedora com Cristo, né? Nós vimos também uma coisa interessante no Apocalipse, é que na estrutura do livro, o livro é dividido em 7 sessões, e cada sessão 7 sessões paralelas, como se fosse uma ao lado da outra, né? Então, cada sessão inicia com o nascimento de Cristo, o nascimento da igreja, e depois encerra a sessão com a volta de Cristo e o juízo final. Porém, em cada uma das sessões, um ponto desses acontecimentos que vão desde o nascimento da igreja, a vinda de Cristo, o nascimento da igreja, até a sua segunda vinda e o julgamento final, o juízo final, em cada sessão dessas, dos acontecimentos desse interregno aí que acontece, né, desde o princípio até o fim, ele é contado de uma maneira mais pormenorizada. Então é por isso que a gente vê, começa uma sessão, né, com o nascimento de Cristo, e depois encerra com o juízo final. Aí quando reinicia, ele reinicia a história contando com mais detalhes. Então vai acrescendo coisas, e por isso as 7 sessões depois juntas formam o livro chamado o livro de Apocalipse. Nós vimos que a palavra Apocalipse significa desvendar o véu, né? Ou seja, abrir, né? Então não é um livro que oculto, de coisas ocultas, né? Tem símbolos no livro, mas é perfeitamente entendido os símbolos, tem metáforas no livro, tem comparações, né? E tem coisas no livro que são literalmente, né? É dito de forma literal mesmo. Outras foram escritas em código e ele, como nas parábolas, né? Para que quem lesse, no caso dos crentes, entendiam. E o caso daqueles que não são crentes, não teriam condição de compreender, entender totalmente o sentido do livro. Porque se o livro mostra o que em breve deve acontecer, então Deus não quis dar munição para os inimigos para poder se prepararem, né, contra aquilo que viria a acontecer. Por isso, a volta de Cristo, ela é como um ladrão. Ninguém vai estar preparado para o dia que ele vier, né? Mas para nós, né, ele diz: quando virdes os sinais acontecendo, sabei que está às portas. Então, quer dizer, nós que somos cristãos, nós temos sinais que nos ensinam, que nos mostram que Cristo está breve a retornar. Porém, para o ímpio, o que é para nós sentido de percepção, de entendimento, para o ímpio é confusão. E aí o ímpio diz assim: aí, falou que ia vir e não veio até agora, quanto tempo tem? Né? E aí nós entendemos, a palavra de Deus diz que ele não veio porque ele é longânimo e ele quer que todos se arrependam. Falou também que há um número dos eleitos que precisam ser chamados.
E esse é o tempo, né, da volta de Cristo. Cristo não virá enquanto a toda a igreja dele não for chamada e salva, né? Então, não se perderá nenhum dos seus escolhidos. Nenhum deles, né? Essa é a promessa. Nenhum deles. Então, Cristo só virá depois que todo o número dos eleitos for preenchido, né? Todos. E aí então virá o fim. Pergunta e observação que alguém gostaria de fazer? Pastor, o livro é tirar o véu para enxergar. E aí tem a questão universais, a gente tem metáforas, a gente tem simbolismos, né, comparações e aí tem nada oculto no livro, entre aspas. Isso. Há motivos que não tem. Por que você crê que a coisa de verdade que por dois motivos, né? Primeiro, talvez por falta de ensino, né? Então, faltou ensinar, e aí a pessoa fica tentando achar coisas. Por exemplo, né? Quantas pessoas já falaram que o 6666, né, é o número do CPF das pessoas, porque se não tiver o número não compra, não vende, né? Então, chip vai colocar no braço, vocês ouviram isso demais já? Então, e formulam doutrinas, né, quanto a isso, e tal, pessoas. E não, o número tem, nós vamos chegar lá, e quando chegar lá vocês verão que o número tem um significado totalmente lógico e exato, né, para a nossa vida. Não tem nada de coisa esotérica né, e oculta, né, para a nossa vida. Mais perguntas? Nem o filho sofrerá, a não ser por pai. Tem questão único. Deus. Tá, isso foi, foi Atos, né? Atos que os discípulos perguntaram para Jesus quando seria a sua volta, né? E aí ele disse que o Pai reservou para sua exclusiva vontade, né? Então que ninguém sabe o dia e nem os anjos, nem o Filho, né? Não sabe. Então, na economia divina, gente, isso é uma pergunta que é muito propícia, importante, né? Na economia divina, a Trindade, ela não se confunde, né? Então, veja, Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, eles são um único Deus, né? É um único Deus, então, não são três deuses. Porém, na economia divina, há coisas que são reservadas exclusivamente para a pessoa. Então, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, né? E distinta, né? Distinta. Então, o Pai não é o Filho não é o Pai, não é o Espírito não é o Pai, porém, as três pessoas, o mistério está que as três pessoas formam um único Deus, né? Então, não são três modos de agir, não é um Deus agindo no Velho Testamento como Pai, um Deus agindo no Novo Testamento como Filho e um Deus agindo no tempo da igreja como Espírito Santo. Não são ações, né? São três pessoas. Porém, há certas atividades e certas coisas que são reservadas à pessoa. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Jesus é o Salvador. Ele que veio para morrer por nós na cruz. Então não foi o Espírito Santo e nem foi o Pai. Quem morreu foi o Filho, né? Foi o Filho que se encarnou pelo poder do Pai e pela operação do Espírito, né? Então, mas é um Filho. Então são coisas exclusivas. Mas isso não tem a ver com a natureza, tem a ver com a função. Com a função, porque de natureza eles são idênticos, né? E são indivisíveis. Na função é que eles são divisíveis, mas como Deus, ele é indivisível. Então eu não posso
pegar o filho e achar que o filho tem vida em si mesmo, separado. Não, o filho tem vida no pai. Inclusive, apesar da função, por exemplo, que morreu no Cristo, existe uma ação conjunta. Sim. Sempre. Sempre. E o exemplo disso nós temos, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Exato. Então, olha, Deus estava nele, em Cristo, então, de forma indivisível, reconciliando o mundo com ele, salvando. Né? E quem é que reconcilia? O Espírito. Então, olha, está vendo? Então, os três, né, embora tenham, às vezes, funções distintas na Bíblia, mas não são divididos, né? Por que Deus fez isso? Para que não ocorresse no nosso coração a tendência de achar que um é maior ou mais importante do que o outro. Tá? Quer ver? Vamos dar um exemplo para os irmãos. Quando a gente pensa no amor, né, a gente acha que o amor do filho, que foi ele que morreu, ele que se entregou por nós, né? Então a tendência da gente achar que o amor do filho é maior, mas não é maior do que o amor do pai, nem que o amor do Espírito, né? Então, gente, por que os católicos acham que Maria é mais importante, até mais importante do que Cristo? Aí ele fala assim, porque ela é mãe, então mãe é mais amorosa, mãe é mais chegada, por isso eles clamam a Maria. Não tem nada disso, né? Nada disso. Então, quando o pai reservou e não quer que o filho participe dessa decisão do dia da volta, é para mostrar assim que há coisas dentro da Trindade que são exclusivas da função. Né? Então, quem criou o universo? Quem criou o universo? Na economia? O Pai. Ele é o Criador. Por meio de quem? Quem é a palavra? E onde estava o Espírito? Então, quem criou o universo? Porém, cada um exerceu uma função. Né? E aí, outra coisa importante. Na economia divina, há uma submissão. Porém, não uma serviência. Jesus não é servo do Pai, ele é submisso ao Pai. Bacana, gente, ó. Mulheres, né? Vocês são submissas aos maridos, não subservientes. Vocês não são empregadas, vocês não são escravas, não são servas dos maridos. Vocês são submissas aos maridos. Quer dizer o seguinte, vocês estão debaixo da missão do marido. É submissão. Porque a missão do marido é a missão da mulher, é a missão da família. Então todos estão debaixo da mesma missão. Então o pai, como pai, o filho é submisso ao pai. Por isso ele diz assim: eu vim para fazer a vontade do meu pai e não a minha vontade própria. Está vendo na economia como se descreve? Então o pai reservou ao dia da volta do Cristo para ele. Então, nem o Espírito sabe, não sabe no sentido de saber aqui, gente. Saber na Bíblia é muito interessante. Porque às vezes a gente entende saber como conhecer, né? Não. Muitas vezes saber na Bíblia não tem nada a ver com conhecimento. Tem com questão de experimentar, provar. Por isso a Bíblia diz assim: ó, provai e sabeis que o Senhor é bom. É bom, né? O Senhor é bom. Provai e saber, está vendo? As duas coisas. O provar é a experiência, e o saber é cognição, é entendimento. Então,
quando diz assim, né, que o filho não sabe, quer dizer que essa não é uma experiência do filho, é uma experiência decidida pelo pai. Pastor, aqui em Gênesis, quando ele fala, façamos o homem, que é como se ele estivesse sozinho, né? Sim, isso aí a gente fala que é a Trindade pela primeira vez sendo revelada nas Escrituras, né? Deus o Pai não disse, porque começa lá, e disse Deus, né? Não é? E disse Deus, tal. Aí quando chega no homem, ele diz, façamos, né? Depois, cara. Eu fico pensando, primeiro que falando de ciência, ele fala muito sobre o Senhor. Mas exige da igreja uma postura, falando sobre viver na luz, não viver nas trevas, orar e se cessar, e Apocalipse também, e só anunciando esse dia, desde aquela época, né? Os apóstolos, Atos dos Apóstolos, como nós podemos deixar de falar, ouvimos, né? Então, parece que a Bíblia exige da igreja uma postura, e fala que tem que viver da luz, não da treva, né? Do dia e não da noite, porque a noite é para quem brilhava. Então, eu não penso assim, exige tanto da igreja uma vida que exige demais e parece que a gente não está nessa, né? Igual o pessoal que esse negócio de pandemia, muitos não voltaram a ver. Porque sejamos a percepção, ela precisa ser uma percepção natural, tem que ser uma percepção espiritual. Né? Porque a percepção natural é o que é visível. E a percepção espiritual é aquilo que a gente não vê. Então é aquilo que a gente espera, é aquilo que a gente crê, né? Então é por isso que as pessoas muitas vezes caminham, né, de forma sendo conduzidas pelo que vê, pelo que é aparente, né? E desde aquela época ele anunciava esse dia do Senhor. Isso é criancice na fé, né? Lembra? Quando quando Tomé disse para Jesus assim, se eu não vir, então ele estava colocando a questão aparente ali, o que é visível. Então, se eu não vi as mãos, os pés, o lado, então porque ali os textos das Escrituras, gente, eles têm uma mensagem que vai além daquela que está escrita, né? Então o sentido está muito além do que foi escrito, né? Então quando Tomé diz assim, se eu não vir os sinais, ele estava dizendo assim, que a fé que ele tinha em Deus, ela era por aquilo que era visível, né? Que poderia ser comprovado, que poderia ser apalpado e tal, né? Aí Jesus vem, se apresenta, mostra para ele, chama, né, e diz, olha, não seja incrédulo, mas crente. Jesus está dizendo assim, que há coisas que nós percebemos com a visão espiritual que não são vistas pela visão física, né, que não são aparentes, não são reveladas pela questão física. E aí, a maturidade cristã, ela está ligada a quando nós temos percepção das coisas invisíveis na nossa vida, né? Então, Paulo orava para Deus abrir os olhos do coração, do entendimento, para que eles pudessem enxergar as coisas que não são visíveis, que não são aparentes, né? O problema é que nós estamos ligados num mundo onde tudo é visível, e aí a gente quer que as coisas espirituais também elas sejam assim, né? Por isso que nós temos dificuldade, quer ver? Quando uma resposta de oração é demorado, né? A gente está orando e nós estamos orando tanto tempo que não estamos vendo com os nossos olhos humanos aquilo acontecendo. E aí a tendência nossa é achar que Deus não está se importando, Deus não quer fazer aquilo, né? Enquanto a espera é a oportunidade que os nossos olhos espirituais se abram, para que a gente enxergue as coisas que estão atrás do visível,
Então, toda resposta de Deus adiada, ela tem como propósito abrir os nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que está atrás do visível, aquilo que é atrás do aparente. Né? Enquanto a igreja não tem essa percepção, a igreja se frustra. Por quê? Porque ela está acostumada a ver o poder de Deus agindo de forma visível. Então só é poder de Deus quando o milagre acontece, quando a resposta vem, quando as coisas são mudadas, visíveis, são mudadas, né? Está doente, é curado, está com um problema financeiro, vem o dinheiro. Então tudo isso é visível e não consegue perceber o que está atrás do visível, né? Por isso que a gente precisa orar para Deus nos dar a percepção espiritual das coisas. E a percepção espiritual dá-nos a condição de enxergar não só o mover de Deus, mas o propósito de Deus em todas as coisas, né? E é isso que é mais difícil para a vida cristã, mas isso a gente só alcança com maturidade, gente, né? Com maturidade. E cai? Uma coisa que eu acho interessante com essa questão entre filho e o pai, muitas vezes a gente tem uma tendência de achar que o filho ele é menos importante, né? E eu acho que é uma questão de interpretação errada, uma vez de escritura, que algumas vezes a gente tem a tendência de achar que o filho não existia desde o início. Né? Tem um texto lá, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Né? Aquele texto está se referindo ao momento em que ele é gerado no ventre de Maria, e não na eternidade. Né? Ele, o pai, pode existir. Né? Pode existir, desde a eternidade. Mas quer ver, Ricardo? Só pegando isso aí dentro do que nós falamos ali. Então a tendência da gente quando fala assim, tu és meu filho, o texto, né? O salmista que diz isso, né? O salmista diz, tu és meu filho, hoje te gerei. A tendência é a gente pensar em quê? Em tempo, não é? E o texto não está dizendo de tempo, o texto está dizendo de relação. Se não tiver os olhos espirituais para perceber, nós vamos entender como tempo. E a gente vai ficar pensando nisso aí que você falou, né? Achando que se ele foi gerado, ele é menor. Né? Então, mas ali não está falando de tempo, está falando de relação. É por isso que ele cita isso lá em Hebreus, comparando com anjos. Com os anjos. Para dizer que Cristo é superior na relação. Na relação, E tudo é uma questão de relação. Não é uma questão de tempo. Mas a gente precisa de olhos espirituais, gente. Amém. A igreja precisa ter olhos espirituais. Enquanto a gente não tiver, a gente vai continuar vivendo pelo aparente. Né? Então a gente vai continuar sendo movido por circunstâncias. Né? Então, à medida que nós vamos entendendo as coisas espirituais, a gente vai alinhando ao propósito de Deus. E aí as coisas vão se tornando claras para nós. Né? Elas vão se tornando claras. Vamos pegar um exemplo. No início de Jó conseguia ver as coisas de forma aparente. No final de Jó, ele passou a ver as coisas de forma espiritual. Não é? Então, o início, está vendo, gente? É uma jornada, é uma caminhada. No início de Abraão conseguia ver as coisas de forma aparente. Ele diz assim, eu não tenho filho, o meu herdeiro é um escravo damasceno que nasceu aqui na minha casa. Né? Aí quando no final ele passou a enxergar as coisas de forma espiritual, por isso quando vai para o monte, e o menino pergunta assim, pai, mas eu estou vendo a lenha, né? Estou vendo as coisas para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Aí Abraão diz assim, Deus só quem tem visão espiritual pode chegar a esse ponto. Aplica isso para a sua vida, meu irmão. Você não está vendo a coisa acontecendo agora, não é? Você está olhando com os olhos do que é aparente, então olha para o invisível. Né? Olha para o invisível. Deus proverá. Então, se você não está vendo acontecer agora, né, vai chegar o tempo.
Abraão precisou de 25 anos, ou mais, né? Talvez 35 anos, 25 anos para ver o filho da promessa nascer. Depois já devia ter uns 15 anos. Então, vamos pensar, né, quantos anos, né? 40 anos que Abraão esperou para que ele demonstrasse a visão do que é invisível. Por isso, o escritor escrevendo diz assim: Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac, se fosse exigido o sacrifício. É porque a visão estava no invisível e não no visível. Inclusive, pastor, dá a impressão que a igreja baixou a guarda, que desde aquela época veio enfraquecendo. Na verdade, seu Jean, não baixou a guarda, a igreja baixou o nível. A igreja baixou o nível, né? Então, assim, enquanto a igreja estava vivendo sob perseguição, sob luta, a igreja estava num nível de espiritualidade muito elevado. Aí, quando as facilidades entraram na igreja, a igreja baixou o nível. Parece que a gente tem a mania de querer comparar aqueles tempos com hoje. Acho que por causa porque todo lado tem igreja demais, o evangelho é anunciado mesmo, o povo pode até não viver igual o antigo, mas por todo lado tem igreja, hoje nas redes sociais, pregado o evangelho, e a gente fica achando que, como não tem aquelas coisas sensacionais, né, daquela época, a gente não vê nada de fatos assim extraordinários, né? Então dá a impressão que a igreja enfraqueceu. Mas o fato extraordinário, seu Jean, ele o é para quem é novo na fé. Quem é maduro na fé não precisa do fato extraordinário. Na verdade, o que aconteceu com a igreja é que ela aumentou o número e baixou a qualidade. Né? Aumentou muito o número e diminuiu a qualidade. Então, assim, poucos irmãos hoje no mundo, né, vivem verdadeiramente a vida espiritual. A maioria dos cristãos no mundo dependem das coisas espirituais, mas não vivem as coisas espirituais. Uma diferença muito grande. Quando a gente depende das coisas espirituais, a gente busca o poder de Deus para mudar as circunstâncias que a gente está vivendo. Quando a gente vive das coisas espirituais, a gente submete as coisas que nós estamos vivendo ao propósito de Deus. E aí a aceitação, né, a conformação, né, a tolerância, a paciência, tudo para o propósito se cumprir na nossa vida. Cláudio? Só voltando de um texto aqui. 13 versículo 16 do Evangelho do Apocalipse, do versículo, ele dá uma descrição de uma aparência de Cristo, segundo João estava vendo naquela hora. Tá. Isso tem algo a ver com. Pontual aqui? É oculto? Sim. Essa aparência. Jesus é lindo, eu não consigo ver beleza. Cláudio Duarte ele falou que o menino queria fazer a tatuagem porque o Jesus tinha a tatuagem na coxa, né, dizendo. Aí ele falou assim: mas então tem que parecer com Cristo, tem que ser igual. Tem uma espada saindo da boca, cabelo branco, tem que pintar o cabelo de branco, né? Não é? Os olhos com chama de fogo. Tá. Nós vamos escrever isso aqui agora e vamos passar isso aí. Tranquilo, gente? Aí? Vai. Pastor, dois fatores importantes. O senhor comentou aí. Eu já. Tem um fato que você falou aí que tem os filhos fazendo um esforço, tem os pais fazendo um esforço. Mas voltando aí naquela relação da igreja com Deus, que o senhor falou que é muito importante, a ciência sempre bateu na palavra, no passado. Hoje a ciência tem que entender a Bíblia. Tanto saiu um documentário que eles, um hospital, colocou um grupo, separou um grupo de pessoas que o pessoal estava orando por aquelas pessoas e os que não estavam orando. Eles não sabem explicar o índice de recuperação das pessoas que tinha pessoas orando por eles e tal, e tudo é interessante que a aula analisa por que eu fiz essa ligação. Porque sempre a igreja ora pelos irmãos e tal, isso é muito importante mesmo. E a ciência está reconhecendo isso, é uma coisa difícil. Não são uma oposição, né?
não é uma coisa contra a outra. Vamos voltar? Nosso texto? Foi bom, né? Deu uma clareada aí, né? Então tá. Então vamos pensar aqui agora, a partir do momento que Jesus fala para João, para ele escrever, para trazer, revelar, né, o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo aqui, né, no versículo 11, eles escrevem livro e manda. E aí então ele diz o texto aí, que era para ele mandar aqui o livro às 7 igrejas. E aí ele cita o nome das 7 igrejas da Ásia, né? Então, da Ásia. Está no verso 11, do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Aí diz assim, manda às 7 igrejas. Então, e ele cita o nome das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí nós já mostramos para os irmãos aqui que o número 7 no Apocalipse, ele tem um sentido de inteireza, de completo, né? Então, quando ele toma 7 igrejas, ele não está querendo dizer que só essas 7 igrejas eram as igrejas que deveriam ler o livro, nem que elas fossem melhores do que as outras igrejas, não. Mas não, existia igreja já espalhada na época de João por vários lugares, né? Existia igreja na Macedônia, existia igreja na Corinto, né? Tessalônica, tudo é na Macedônia, né? E aí, mas ele pega as igrejas da Ásia e toma 7 igrejas, e pelo fato de tomar 7, é para que essas igrejas representassem as outras igrejas todas da face da terra, em todo o tempo, inclusive no nosso hoje, né? Por isso, quando nós formos estudar cada igreja, os irmãos verão aqui que cada uma dessas igrejas tem nelas, nas igrejas, nas observações de Cristo, tem coisas que são da nossa igreja, dos nossos dias. Tem coisas das outras igrejas espalhadas no mundo. Tem igreja que está sendo perseguida, né? Tem igreja que tem dentro da igreja lá o trono de Satanás, dentro da igreja, né? E aí ele vai explicar isso. Então, as igrejas, as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas no mundo e em todas as eras. Por isso usou o número 7, certo? Porque é o número da inteireza. Por que não usou o número 3? Ele podia ter pegado 3. O 3 é o número da perfeição. Se ele tivesse tomado o número 3, então ele não poderia tratar das igrejas aqui na terra, porque a igreja não é perfeita. Então, por isso ele pegou o número 7, porque 7 é o número de homem, e é o número da inteireza, da totalidade. Então a igreja é formada de homens, e as 7 igrejas representam todas as igrejas em todo o tempo, em todas as eras. Tranquilo? Então o 7 não tem no sentido de estar pronto. Não. Ele só no sentido de englobar tudo. Pegar tudo. E ele vai aparecer, ele aparece 49 vezes no livro de Apocalipse. Nós vamos ver, né, várias vezes o número 7 aparecendo e nós vamos estar falando, né? Quando ele diz aqui, dos 7 Espíritos de Deus, da parte dos 7 Espíritos de Deus, lembra que logo no início nós vimos, né? Então, Deus não tem 7 Espíritos, Deus é um Espírito só, mas o Espírito de Deus é completo, é total, é inteiro, não tem divisão, não tem nada faltando nele, é completo. E os 6? O 6 falta. O 6 é imperfeito, ele não chegou no 7 ainda. Se ele é menor do que o 7, quer dizer que ele é incompleto. Depois nós vamos chegar no meio. Tá? Estamos indo aí. Estamos caminhando. Né? Estamos caminhando. Tranquilo? Então, veja. Aí, João então vai escrever e mandar. A ordem é essa. Escreve e manda às 7 igrejas. Então o livro é para todos nós. Em todo o tempo, todo cristão deveria ler o livro e saber o que estava escrito nesse livro. Isso pode ser uma aplicação individual? Por cada Eu pessoa. posso ler um texto escrito a uma igreja e entender que aquilo da Para minha mim, vida. é minha vida pessoal, né? Porque eu sou a igreja, né? Eu faço parte da igreja, eu sou a igreja. Tá. Aí então, logo em seguida, João, depois de Jesus mandar escrever a igreja, então João agora tem uma visão de Cristo e da igreja.
Olha que coisa interessante. Primeiro João vê a igreja, para depois ver Cristo. Quer ver? Olha aí, versículo de número 12, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. Ele não viu Cristo primeiro, ele viu 7 candeeiros. Os candeeiros são a igreja. O que é o candeeiro, gente? O candeeiro é o candelabro que ficava, a luz, né, que iluminava a igreja, né? Então, tinha lá na igreja. Quando ele vê, então, os 7 candeeiros, ele está dizendo assim, que ele está vendo o que ilumina o mundo. Quem que ilumina o mundo? A igreja. Vós sois a luz do mundo. Então, a igreja é que revela Cristo. Por isso que a igreja foi vista primeiro. E é o que o mundo vê primeiro. Vê primeiro. É. Porque se ele tivesse visto Cristo primeiro, então Cristo se revelaria ao mundo. Mas Cristo se revela ao mundo através da igreja. Por isso, então, ele vê primeiro a igreja. E olha, ele diz aqui, ele viu a igreja na sua totalidade. Foram 7 candeeiros. E o brilho da igreja está revelando Cristo. Por isso ela tem a função de iluminar o mundo para que o mundo veja Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, por isso ele apareceu primeiro aos 7 candeeiros. Mas quando ele vê Cristo, Cristo tem 7 estrelas nas mãos. E lá no finalzinho do texto, do versículo 20, ele define quem são os candeeiros e quem são as estrelas. Olha lá. Versículo 20, ele diz assim: quanto ao mistério das estrelas, são eles os 7 anjos da igreja. E os candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui agora nós já entendemos. Quem lê o livro que não é crente, não entende. Quem lê o livro já claramente entende que ele está falando que os 7 candeeiros são as igrejas e as 7 estrelas são os anjos da igreja. Quem é o anjo da igreja? O líder, o pastor, que está à frente da igreja. Por isso o pastor é chamado de bispo, de anjo da igreja. Então, está ali. Então, a igreja tem a responsabilidade de revelar Cristo ao mundo. E a igreja revela Cristo ao mundo através da pregação da palavra, né? Através da pregação, administração do sacramento, através da ação da igreja. O brilho da igreja revela Cristo. Então, quando a igreja está vivendo a palavra, quando a igreja está pregando a palavra, Cristo está sendo revelado ao mundo. E é por isso que apareceu primeiro isso. Então, primeiro ele viu as estrelas na mão de Cristo e viu os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. A partir daí, então, agora, João começa a ver Cristo. E olha que coisa interessante. Ele disse assim para João que ele esteve morto, mas reviveu. Então, o Cristo que João verá agora não é aquele Cristo que foi pregado na cruz, que foi sepultado. Não é aquele Cristo naquela forma em que ele foi colocado no sepulcro, né, todo machucado, todo ferido, né, com uma coroa de espinho na cabeça, né, seu corpo todo sangrando, morto, né, carregado pelos homens. Não, agora ele vê Cristo ressurreto. E um Cristo totalmente diferente. Veja, então ele passa a descrever aqui e ele usa 10 formas distintas, características distintas de Cristo. Ele é o noivo da igreja, né? Então ele é o noivo, e agora vai apresentar o noivo, né? Aqui no texto, só, ele fala de alguém semelhante, havia alguém semelhante. Ele não diz que ele viu Cristo. Ele não reconheceu a forma humana que ele foi diante, e agora tinha outra. Pois é porque, como ele vai descrever as características, então ele diz assim, é semelhante. Porque se ele tivesse visto o Cristo como tinha sido morto, ele teria dito assim, eu vi o Cristo, ser humano. Mas não, agora é o Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto é semelhante. Né? Semelhante ao que morreu? Sim, mas totalmente glorificado. É glorificado. Não é aquele, né, naquele estado de morte. Agora é um estado ressurreto.
E aí ele então começa a descrever. Olha, algumas coisas importantes aqui que João traz. São 10 formas que João descreve. Primeiro ele descreve as suas vestes. Fala assim que as vestes dele eram brancas. Brancas como a lã, como a neve, né? Então, as roupas de Cristo, o que sobrou de Cristo, né? Lá estavam manchadas de sangue da sua morte, né? Do sangue que escorreu do seu corpo. Agora é um Cristo ressurreto, glorificado, onde as suas vestes são alvas, são brancas como a lã, né? Então são vestes sacerdotais, são vestes reais, né? Então não é mais aquele Cristo servo, sofredor que morreu lá na cruz, agora é um Cristo ressurreto, totalmente glorificado. Aí vem na sua cabeça, veja, né? A sua cabeça, ele diz assim, tem uma, olha aí. Só tem que ver. Desculpe, eu estou no versículo de número 14. A sua cabeça, os cabelos eram brancos como a alva e como a neve, né? Então, brancos como a neve. Então, os cabelos na cabeça. Olha, logo em seguida, seus olhos são como chamas de fogo, os olhos. Depois ele passa, os seus pés são como bronze polido, né? Um bronze de fornalha. Sua voz, como de muitas águas. Sua mão, olha aí, na sua mão, as 7 estrelas. Então ele que tem o governo e segura na mão, né? A sua igreja. A sua boca sai uma espada afiada, né? Os dois com uma espada é a pregação do Evangelho, né? A palavra. No seu rosto, como o sol, né? Olha, no seu esplendor. Imagina, a visão que Paulo teve de Jesus foi uma luz que brilhava mais do que o sol do meio-dia. Era o Cristo ressurreto. Então, quando Paulo veio, por isso que ele caiu, ficou cego, porque ele enxergou Cristo, a luz, né? Mais forte do que a luz do céu, né? E aí ele continua, ele diz assim, ele é o primeiro e o último, né? Ou seja, falando sobre a sua eternidade. E a terceira coisa, a sua vitória final, que está no versículo 18, onde ele diz assim, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Então agora está tudo nas mãos de Cristo. Tudo sob o governo. Pastor, João ele estava onde quando ele pegou isso? Você está preso? Ele estava preso na ilha de Patmos, né? Mas ele diz assim, achei-me em espírito. Então a visão que João estava tendo não era a visão física, era uma visão espiritual. E aí, por enquanto, João estava na ilha, em espírito. Depois do capítulo 4 é que ele diz assim, sobe para cá. Aí João muda de lugar, espiritualmente, né? Nós vamos falar sobre isso, vamos chegar lá, tá? Então 10 fala sobre a sua vitória, né? A vitória de Cristo, né? O Cordeiro que morreu e ressuscitou e que tem um governo absoluto sobre tudo, sobre todos, né? Então, nesse parágrafo aí, gente, João viu, primeiro, João ouviu a voz, João viu, né, o Cordeiro, e João viu o que ele fez. Está mostrando tudo, né? Tudo o que Cristo fez, né? O governo absoluto. E essa relação aí com o que João viu e a postura de João também nos chama a atenção. Observa aí, versículo de número 17. Olha aí, versículo 17. Ele diz assim, quando João viu o Cristo ressurreto, o que aconteceu? Ele diz assim, caí aos seus pés como morto. Caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Primeira postura de João quando vê o Cristo ressurreto, cai diante dele, adoração, né? Adoração. Foi isso que aconteceu com os grandes homens do passado. Pensa, Isaías, Jeremias, né? Os próprios apóstolos, né? Quando viram Cristo, né, ressurreto, caíram aos seus pés. E João aqui cai aos pés de Cristo.
O João tinha feito isso com o anjo, né? Lá na frente você vai fazer isso com o anjo. Lá no capítulo 19. E aí o anjo repreende ele, dizendo que não pode fazer isso com o anjo. Tem que fazer isso com Cristo. Né? É com Cristo. E aí, irmãos, coisa interessante, né? Às vezes a gente fica olhando as pessoas assim, quando eles têm uma visão da glória de Deus ou da manifestação da glória de Deus, a tendência da pessoa é se exaltar, é de achar que ele é privilegiado, né? Não é? Eu tive a visão, né? Os outros não têm, eu tenho. Né? E a visão do servo de Deus é totalmente diferente, né? É quando vê, né, se prostra. Porque quem é, né, a luz? É Cristo, né? Deve ser burro. Um dia a pastor Hernandes falou uma coisa que me chamou muita atenção. Está falando sobre pastores, músicos, né, aí que estão cantando aí, que são estrelas, né? Estrelinhas, né? Aí ele virou e falou assim: é uma coisa muito interessante. Para uma estrela brilhar, o sol da justiça tem que apagar, né? Senão, a estrela não brilha durante o dia, enquanto o sol está brilhando. Não é? Porque às vezes as pessoas estão invertendo a coisa, né? E a estrela só brilha quando Cristo apaga, que é o sol da justiça. Né? E aqui no João é o contrário. Quando o sol da justiça se revela, a estrela do apóstolo apaga, né? Cai dos seus pés. Humildade, submissão, reconhecimento, reverência, né? Dando glória, exaltação. Aquela visão do Paulo não era para ser revelada, né? Essa de João ele mandou revelar. Porque tem diferença, seu João, né? João está vendo as coisas que em breve vão acontecer. E Paulo viu o quê? Paulo viu foi o paraíso, as coisas que já aconteceram lá, os santos no céu. Então, o que ele viu no céu não era para revelar, e agora o que João viu era para revelar. Né? Porque o que Paulo viu foi os santos lá na glória só, como é o céu. Né? Mas João não. João estava vendo o que vai acontecer. Escreve o que vai acontecer. Para a gente terminar aqui, né, o versículo de número 20, eu achei muito interessante a colocação de Jesus aqui no versículo 25. Quando diz assim: quanto ao mistério das 7 igrejas, por que o mistério, gente? Né? Porque no início, quando João viu, João não deve ter entendido o que significava os 7 candeeiros e as 7 estrelas. Então, Jesus, já que Jesus está trazendo o livro como um livro de tirar o véu e trazer revelação, então aquilo que parece oculto tinha que ser desvendado, tinha que ser revelado. Então, se João, quando viu os candeeiros e viu as estrelas nas mãos do Cristo, se ele não tivesse compreendido, então, Jesus então agora revela. Por que Jesus revela? Porque o livro é para conhecimento, para revelação. Então ele diz assim: quanto ao mistério das 7 igrejas das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e os 7 candeeiros e as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora, quero que você volte a atenção para o versículo de número 12 e 13. Onde estava o Cristo ressurreto? No meio da igreja. E com as estrelas, que é o anjo da igreja na mão. O que isso ensina para a gente? Que Cristo está presente na igreja. Se a igreja representa as igrejas, as 7 representam todas as igrejas, então Cristo passeia no meio das igrejas. Vocês verão depois, quando estiver tratando de cada igreja, que ele está como se Cristo estivesse andando e vendo as coisas da igreja, dizendo: ó, isso
isso aqui não está certo, isso aqui vocês têm a favor de vocês, isso assim. Então vocês verão que o fato de Cristo estar dentro da igreja revela que Cristo conhece a igreja e sabe o que está acontecendo na vida da igreja. Irmãos, isso tem duas coisas importantes para nós. A primeira delas, o seguinte: Cristo vê tudo o que está acontecendo com o seu povo. Então, se está sofrendo, se está passando por luta, está sendo perseguido, se está passando por dificuldade, não escapa aos olhos de Deus. Por quê? Porque Cristo está no meio da igreja. Ele está vendo tudo, né? Não fala só da onisciência, mas fala da presença dele no meio, né? Uma coisa é Deus saber, outra coisa é Deus estar no meio do povo. É Deus estar no meio da igreja, né? Então Cristo está no meio da igreja. Segunda coisa, irmãos, é que se Cristo tem as estrelas na mão, o anjo da igreja na mão, quer dizer o seguinte: que quem governa a igreja é Cristo. Ele pode fazer através dos homens, mas quem tem o governo da igreja é Cristo. Então, eu ia perguntar isso. O fato dos líderes estarem na mão significa que Deus tem o governo. O controle e o governo absoluto. Por isso, então, veja, toda a ação da igreja, ou de líder, ou de qualquer pessoa na igreja, que é contra a igreja, é contra Cristo. É contra o governo de Cristo. E ao mesmo tempo, toda insubmissão da igreja à ordem da igreja de Cristo é contra Cristo. Então, quando uma pessoa se rebela contra a palavra de Deus, contra alguma coisa que está revelada na palavra de Deus, ele não está se rebelando contra o texto que foi escrito, ele está se rebelando contra a pessoa que é Cristo, que é o Senhor da igreja. O governo da igreja está na mão dele. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: quem é que comanda a nossa vida? Quem é que dirige a nossa vida? Não é o homem. Quem comanda a nossa vida é Deus. Né? Às vezes a gente acha que as coisas estão, falei na semana passada, que as coisas estão saindo fora do controle, né? Porque a gente está olhando a coisa aparente, aquilo que está sendo visto, né? Mas não, por trás tem a mão do Senhor, o governo do Senhor é absoluto. Isso nos dias apostólicos, irmãos, isso tinha um sentido muito maior do que o nosso. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a igreja esperou visivelmente estava de forma visível demonstrada ao contrário. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Jesus falou que eles iriam anunciar o Evangelho até os confins do mundo. A primeira coisa que aconteceu depois da ressurreição de Cristo foi a perseguição para impedir que eles pregassem o Evangelho. Pedro e João foram presos logo em seguida, depois daquele primeiro sinal que teve na porta do templo, Formosa, na chamada Formosa, né? A porta do templo, na cura do coxo, foi João e Pedro presos. Mas foi exatamente a perseguição que fez a igreja crescer. Porque quem tem o governo? Então, o homem não pode parar a igreja. Nunca, irmãos, na história. Olha quantos tiranos, quantos déspotas, quantos homens, reinos que se levantaram contra a igreja e não conseguiram parar a igreja. Não conseguiram frear a igreja, não conseguiram acabar com a igreja. Não é? Tem muitos lugares a igreja sofreu perseguição terrível, né? Mas continua, a igreja continua. Olha, irmãos, vocês não têm noção do tamanho da igreja que tem na China. Na China. Né? E o grande medo do Ocidente é que o sistema governamental da China, né, político da China, venha porque ele é contra a religião, ele é contra a igreja. Né? Há uma igreja imensa na China. Imensa. O governo da China reconheceu, em 88, reconheceu que havia 1 milhão de crentes na China. Em 2002, já tinha 20 milhões de crentes na China. Então a gente acha que às vezes, né, é porque a questão não é... A mudança não é humana, né? O homem não para isso. Não é humana.
Coreia não tem informação, né? Porque a Coreia é diferente, né? Coreia do Norte, né? Não tem informação, mas que tem crente lá tem. Onde é que não tem crente? Na Coreia do Sul, onde esses pastores visitaram? Lá na Coreia do Sul a igreja é muito grande, né? Nós temos a maior denominação. E a maior denominação na Coreia do Sul é presbiteriana. Maior denominação, né? Nós temos uma igreja lá que é muito grande, ligada à Assembleia de Deus, né? Que é chamada Igreja do Evangelho Pleno, né? Que era um dos templos maiores do mundo, né? Hoje eu acredito que já tem o templo presbiteriano que foi construído agora recentemente lá, eu acho que é o maior templo do mundo, né? Lá na Coreia. Mas a Coreia é assim, tudo assustador, né? De grande, né? Em 98 foi um grupo de pastores aqui visitar a Coreia, né? Aqui da nossa região. Eles fizeram, era um evento que ia ter, eles foram lá visitar. Dentro desses pastores foi o pastor Jeremias, estava lá junto. Pastor Jeremias, pastor Silas Procópio foi, né? Um grupo de pastores aqui, amigos nossos, foram na Coreia. O pastor Jeremias estava me contando de um incidente que ele viu. Eles ficaram lá vários dias, e todos os dias tinha reunião de oração na igreja, 5 horas da manhã. E lá era assim, tem uma igreja presbiteriana aqui, de um lado da rua, para 5 mil membros. Do outro lado da rua, tem outra igreja presbiteriana para 5 mil membros. Então, porque não dá conta, no terreno não comporta, tem uma aqui e outra aqui, uma de frente com a outra, né? Então, e aí, eles levantavam de manhã e iam. Teve um dia que eles disseram que ia atrasar a saída do hotel, chegaram lá e aí vinha um ônibus trazendo o pessoal para a igreja, né? 5 mil pessoas para orar de manhã, imagina. Aí dizer que chegou, aí os bancos estavam todos tomados, não tinha lugar para sentar. Eles chegaram 5 minutos atrasados, já estava tudo tomado, não tinha lugar para sentar, tiveram que sentar no corredor assim. Aí quando mandou abrir a Bíblia, diz que parecia uma cachoeira. As pessoas passando a mão aqui na Bíblia, assim, ó, para achar. Parecia que era uma cachoeira que estava e aquele silêncio, né? Então, 5 horas da manhã. Agora, no domingo, que eles estavam lá, o último dia, eles estavam consagrando 20 mil jovens para a obra missionária. 20 mil jovens. E foi num culto que fizeram no estádio em Seul, lá na cidade. E aí, um estádio de futebol. E aí os jovens estavam todos no gramado e os pastores foram, entrar no meio lá, né? E aí teve pregação, teve leitura da Bíblia, teve música, e depois, de repente, teve um momento de oração. E diz o pastor Jeremias que estava ao lado de uma jovem, mais ou menos assim, uns 20 anos de idade, e tinha um intérprete com ele. E a jovem estava ajoelhada, orando e chorando. Aí o pastor Jeremias ficou incomodado com aquilo, virou e falou assim: o que ela está falando da oração? Aí o intérprete parou e começou a orar, começou a chorar. Olhando ela orar, começou a chorar. Mas, pastor, ela está dizendo para Deus na oração que se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, eu me ofereço como um mártir para que alguns na Coreia do Norte conheçam Jesus. 20 anos de idade. Se o Senhor quiser, eu me ofereço como mártir para que alguns lá da Coreia do Norte possam conhecer Jesus. A percepção espiritual é diferente. Precisamos ter visão espiritual, irmãos. Começar a enxergar as coisas de maneira espiritual. Amém? Vamos orar? Vamos terminar? Vamos ficar em pé? Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Amém. Oh Deus, privilégio poder saber, Senhor, das coisas que em breve irão acontecer. Oh Deus, que privilégio saber
Jesus tem um governo absoluto, Senhor. Não é o homem que governa o mundo, mas é o Senhor que tem a história da nossa vida nas suas mãos. Meu Deus, nada, Senhor, nada que acontece na nossa vida foge do teu controle. Tu és soberano, Senhor. O Senhor é o soberano dos reis da terra. O Senhor está acima de tudo, Senhor, acima de todos. Oh Deus, o Senhor é que dirige nossa vida, Pai. Por isso, descansamos, Senhor, nas tuas mãos. Sabendo, Deus, que nada, Senhor, como o Senhor falou na tua palavra, nada poderá nos separar do teu amor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra nessa manhã. Amém. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Dá-nos sabedoria espiritual, entendimento, visão espiritual, Senhor. Amém. Para que, ó Deus, cada dia mais fortalecidos, ó Deus, nós possamos revelar Cristo ao mundo, Senhor, Amém. como igreja. Mostrarmos ao mundo, Senhor, a tua graça, a tua glória, Senhor, a tua majestade. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de reunir nessa manhã. Amém. Abençoa-nos no restante desse dia. Continua nos dando, Senhor, direção, Senhor, livramento. Ó Deus, e colocando sobre nós a tua mão, a tua graça, Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa tarde, irmãos, e até a noite.